Bom, na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade referente ao dia 15/2, na qual a primeira questão traz a seguinte pergunta: analise as misturas abaixo e classifique-a em homogênea ou heterogênea e aponte o número de fases do sistema. Bom, a primeira mistura que essa questão nos traz é água e areia. Se nós pararmos para analisar, quando nós temos essa mistura de água e areia, nós podemos observar que há uma distinção entre ambos os componentes, que os mesmos não se misturam. E desta forma, nós podemos caracterizar essa mistura como uma mistura heterogênea, apresentando assim o número de fases 2, porque nós podemos distinguir a água e a areia ao olho nu. Bom, aqui a segunda opção que nós temos é água e sal dissolvidos. E levando em consideração a mesma linha de raciocínio, quando nós temos uma mistura de água e sal, nós podemos observar que essa mistura a olho nu, se a pessoa não tem o conhecimento de que naquele copo há essa solução de água e sal, aparentemente ela apresenta uma única fase e, se a pessoa não tem conhecimento, ela pode pensar que é somente a água. E assim, nós podemos caracterizar essa mistura como uma mistura homogênea, porque ela apresenta uma única fase e nós podemos observar um único componente, que é a água. Dando continuidade aqui na terceira opção, nós temos água com gás. Bom, o que é água com gás? Ela pode ser classificada, né? Como que ela pode ser classificada? Bom, água com gás, a olho nu, nós vemos ela como uma mistura homogênea, porque quando nós observamos a mesma, ela apresenta ser apenas uma água pura. E então nós classificamos ela como homogênea. Porém, ao distinguir o número de fases, nós podemos ver que nós temos a água e nós podemos ver as bolinhas de gás que consistem na mesma. E desta forma nós classificamos ela contendo duas fases. Bom, dando continuidade aqui na quarta opção, nós temos água com gelo. Água com gelo, se nós observarmos, nós temos uma mistura homogênea, seguindo a mesma linha de raciocínio, na qual apresenta duas fases, porque nós temos a água e nós podemos observar o gelo, que nós podemos ver essa diferença entre ambos. Na quinta opção, nós temos água e óleo. Essa mistura, a olho nu, nós podemos observar que ela apresenta duas fases, porque o óleo e a água eles não se misturam, caracterizando assim uma mistura heterogênea e apresentando o número de fases 2. Aqui na sexta opção nós temos água e álcool, no caso o etanol. Essa mistura, ela é uma mistura homogênea, seguindo o mesmo princípio das anteriores, no qual nós não conseguimos distinguir o que é o álcool e o que é a água, apresentando assim essa mistura uma única fase, porque não há uma diferença entre ambos os componentes. Aqui na sétima opção, se nós analisarmos sal e açúcar. Bom, ao fazer essa análise, nós podemos classificar essa mistura como uma mistura heterogênea, contendo duas fases. Isso por quê? Porque se a gente fizer uma análise assim, observar essa mistura de perto, nós podemos distinguir o sal do açúcar, porque o sal ele tem uma consistência diferente, ele tem uma cor diferente, ele é mais soltinho e o açúcar é mais cristalizado. Bom, na oitava opção nós temos sal e areia. O sal e a areia, eles apresentam características bem diferentes,
E essa mistura se caracteriza como uma mistura heterogênea, contendo duas fases, porque nós podemos distinguir o que é o sal e o que é a areia. Aqui na nona opção, nós temos serragens, raspas e ferro. Bom, essa mistura é uma mistura heterogênea, contendo três fases. Isto, pois, nós podemos observar, se ao analisarmos essa mistura, a diferença entre a serragem, as raspas e os ferros, que eles não se misturam e cada um é distinto um do outro. Então, nós podemos observar cada um por si só. Dando continuidade, aqui na 10ª opção nós temos o petróleo. O petróleo, se nós analisarmos, ele é uma mistura homogênea, apresentando uma única fase. Porque quando a gente pega o petróleo e observa, a gente não consegue distinguir os componentes que constituem aquele líquido. Aqui na 11ª opção, nós temos o granito. Bom, o granito, ele é uma mistura heterogênea, porque ele é constituído de diversos materiais. E assim, se a gente parar para observar uma pedra de granito, nós vamos observar que ele tem diversos pontinhos diferentes um do outro que constituem o granito em si, assim se caracterizando como uma mistura heterogênea e contendo três fases. Aqui na 12ª opção nós temos areia e pedra. Da mesma forma como nas questões anteriores, nós podemos observar que ao se analisar areia e pedra, é nítido que ambos não se misturam, caracterizando assim uma mistura heterogênea, constituindo duas fases, porque nós podemos observar a areia e a pedra de maneiras separadas. Na 13ª, nós temos serragem e pedra. Da mesma forma da questão aqui anterior, nós temos uma mistura heterogênea, porque no mesmo princípio, são dois constituintes que não se misturam e que pode ser observado a olho nu suas fases, né? Nós podemos observar a serragem e nós podemos observar a pedra. Na 14ª, nós temos pedras e bolinhas de gude. Da mesma forma das questões anteriores, nós temos uma mistura heterogênea de duas fases, com o mesmo princípio. Nós podemos observar as penas e as bolinhas de gude a olho nu, sem muito problema. Aqui dando continuidade, na segunda nós temos a seguinte questão. Julgue as afirmativas abaixo em V para verdadeiro ou F para falso. Bom, a primeira nos traz o seguinte. A água potável é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias como cloro na estação de tratamento de água. Bom, essa alternativa é verdadeira, pois nós sabemos que a água potável ela passa de fato por essa estação de tratamento e ela tem realmente essa adição de diversas substâncias para se tornar a água para a gente poder ter no nosso dia a dia. Então, essa sim é uma alternativa verdadeira. A segunda traz o quê? A água mineral com sais minerais obtida diretamente da fonte é uma substância. Bom, essa alternativa é falsa. Aqui a próxima traz o seguinte. O petróleo é uma mistura de várias substâncias como gasolina, óleo diesel e asfalto. Verdadeiro, pois nós sabemos, e nós até vimos na questão anterior, que o petróleo ele é uma mistura homogênea, contendo uma única fase, pois nós não conseguimos distinguir cada um desses elementos, porém sim, ele é uma mistura. A próxima traz o seguinte. Na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada. Verdadeiro. E aqui, por fim, uma mistura de água e sal é uma mistura heterogênea. Bom, falso. Como nós vimos na primeira questão, uma mistura heterogênea é aquela que, a olho nu, nós conseguimos distinguir o que é um componente e o que é o outro.
E quando nós temos uma mistura de água e sal, nós não conseguimos distinguir, aqui está a água e aqui está o sal. Então, uma mistura de água e sal, ela se caracteriza como uma mistura homogênea e não heterogênea. Agora vamos continuar aqui a correção da atividade, questão 3 e a questão 4. Bom, a questão 3 diz o quê? Assinale qual dos grupos abaixo apresenta apenas misturas. Vamos lá. Letra A, aço, cobre, água mineral. B, aço, bronze e madeira. C, ar, gelo seco, gasolina. D, prata, latão, petróleo. E E, leite, sangue e oxigênio. Certo? Ele quer apenas substâncias que são misturas, ok? De cara a gente já descarta a letra A, porque a água mineral não é uma mistura. Aqui a gente vai descartar na letra C o gelo seco, porque ele é apenas CO2 sólido. A D, prata, é um elemento, como nós sabemos, e a E é o oxigênio, também é um elemento. Então nos sobra a letra B, o aço, o bronze e a madeira. Bom, o bronze e o aço são ligas. A madeira ela é uma mistura porque ela contém várias outras substâncias como carbono e outras coisas também em sua composição. Então a alternativa correta é a letra B. A quarta questão. Verifique quantas fases estão presentes em cada um dos sistemas a seguir. Bom, letra A nós temos a água e o álcool. A letra B, água mais óleo mais cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A letra C, água, óleo mais gelo. A letra D, água gasificada mais gelo. E E, água salgada mais gelo mais óleo mais granito. Ele quer saber o número de fases que tem em cada uma dessas misturas aqui. Bom, aqui está as respostas. A letra A nós temos apenas uma fase, porque como a gente sabe, a água e o álcool formam uma mistura homogênea, só podemos perceber uma fase. A água, o óleo e o cloreto de sódio vão formar duas fases, porque o sal de cozinha vai se dissolver na água. Como vocês já viram, a água e o óleo são immiscíveis. Eles não vão a água não vai conseguir dissolver o óleo. A letra C, que temos 3 fases, a água, o óleo e o gelo. Se perguntasse quantos componentes, seria apenas 2, porque como vocês sabem, a água e o gelo formam apenas um componente. Mas são fases, então são 3 fases. A água mais o óleo formam uma fase e o gelo outra fase. A letra D são 3 fases, porque como vocês viram lá na primeira questão, a água gasificada são 2 fases, porque conseguimos ver a água líquida e as bolinhas de gás saindo, mais o gelo, que é a própria água em estado sólido. Então vocês podem ver 3 fases. A letra E, a água salgada, óleo, gelo e granito. Aqui vocês têm que lembrar que o granito por si só constitui 3 fases. A água salgada é água com sal dissolvido, não é? Gelo, a gente já vê 2 fases, a água salgada mais o gelo. E o óleo, 3 fases. O granito, 3 fases também, não é? Então, 3 mais 3, 6. Então, 6 fases. Ok. Bom, por hoje é só, pessoal. A nossa correção da atividade termina aqui.